Não adianta ir bem na NR1 se a ergonomia da NR17 não funciona. A gente precisa olhar para as NRs de uma forma geral. A gente pensa que o one-on-one é feedback. Não, o one-on-one é olho no olho, é conversar, é saber como é que está a vida das pessoas. Doenças mentais, elas são invisíveis. Elas só afetam o meu comportamento e as minhas relações. Será que também existe uma liderança que acha que isso não é verdade? Porque não há uma ressonância magnética, não é um osso quebrado. Muito bem-vindos em mais um Pode Multiplicar e hoje o tema é NR1, mitos e verdades. E nós temos uma convidada super especial aqui, ela que é especialista em desenvolver liderança, psicóloga, entende muito sobre neurociência, então a gente tem um bate-papo super especial. Fê Leite, muito bem-vinda e obrigado de aceitar o convite de estar aqui conosco, né? Não seria diferente, jamais recusaria estar aqui. Eu acho que esse tema está tão polêmico nesse momento, e quando a polêmica vem, eu vejo que as pessoas não param para refletir sobre ele. Então, está todo mundo tentando vender soluções para problemas que ainda não identificamos. Então, eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de trazer luz para as pessoas a respeito desse assunto. E pensando que o nosso público são empresários, área de recursos humanos, está todo mundo deixando eles com medo, apavorados, como se no dia 26 fosse surgir assim uma SWAT assim na porta da empresa e fosse invadir, investigar. Não é isso que vai acontecer, então que bom que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Boa. Não querendo gerar polêmica e já gerando, a gente entende que realmente assusta, e quanto maior o medo sobre um assunto, é mais fácil de vender algum produto. Então tá uma tempestade de venda. Exato, perfeito. Então, gente, aproveitem aqui o máximo do conteúdo para que você possa ter não de uma comprar forma... assim da noite para o dia. Então você primeiro olhar para dentro. O Jung fala isso, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. Acho que a gente tem a chance de olhar para dentro primeiro antes de sair, contratando consultorias, palestras, que não vai trazer solução às vezes. E esse é sempre o meu grande medo. Você investir, eu tenho muita dó do dinheiro da empresa. Sem investir não ter retorno. Ótimo, ótimo. E Fê, vamos lá, né? Além das suas competências aí como psicóloga, neurocientista, você tem mais de 2 décadas de RH, né? Então tem bastante experiência. O que o empresário que está nos ouvindo, ou o C-Level, né, que está nos ouvindo aqui, pode esperar aí com essa chegada da NR1? Primeiro, a NR1 não chegou, ela já existe dentro das organizações. As normas regulamentadoras dentro das organizações fazem parte de uma governança que garante a saúde, o bem-estar e a vida de todos os trabalhadores. Por exemplo, nós temos a NR10, que é ligada aos eletricistas. Nós temos a NR17, que é ligada à ergonomia. Nós temos a NR30 e NR33, que é ligada à altura, trabalhos em altura e trabalhos em confinamentos. Então, cada negócio, cada ramo de atividade vai ter que prestar atenção numa NR que vai afetar e que vai exigir algumas ações da CIPA, do técnico de segurança do trabalho, como treinamentos, atualizações, certificações. A NR1 sempre existiu falando de riscos que são associados ao bem-estar do colaborador. A diferença que vai ter agora a partir do dia 26, que passará a ter uma fiscalização muito mais próxima. Vamos só atualizar, né? Nós estamos... 26 de maio. De 2025 aqui, tá, gente? Exatamente. Então, não sei quando vai para o ar, mas dia 26 de maio passa agora a ter um monitoramento do Ministério do Trabalho, podendo até ser do Ministério Público, de agentes de fiscalização do trabalho, mediante uma denúncia. Então, quais são as primeiras empresas que talvez estejam com medo? Já são empresas que, de alguma maneira, já possuem
um número muito relevante de ações trabalhistas, já possuem denúncias junto ao Ministério do Trabalho, denúncias junto ao Ministério Público. Então, um exemplo: assédios morais, assédios sexuais, assédios eleitorais e assédios organizacionais. Então, se a sua empresa já está numa situação muito delicada junto aos órgãos públicos, provavelmente a sua empresa vai ser um alvo muito mais fácil de uma fiscalização. Esse é um ponto. Uhum. 2, a questão da ANR, falando agora de doenças psicossociais e doenças mentais, nós temos de fato um crescimento, dobramos nos últimos 10 anos o número de afastamentos por doenças mentais. Quando há um afastamento acima do 16º dia, essa pessoa passa a ter, o governo passa a ser responsável por essa pessoa economicamente. Então, a empresa paga essa pessoa até o 15º, Uhum. 16º, essa pessoa passa a depender da Previdência. Nós já sabemos que a Previdência do Brasil, pública, não anda muito bem. Então, essa conta precisa ser passada para o colo de alguém. Na minha visão, há uma ação do governo de responsabilizar a empresa pela saúde mental das pessoas. E eu acho isso um desserviço. Eu acho que existem empresas que, de fato, podem adoecer pessoas, só que existem muitos outros fatores na vida de um ser humano que pode adoecê-lo que a gente não monitora. Então, responsabilizar somente a organização pela depressão, pela ansiedade, por qualquer outra doença, como o burnout passou também a ser conectado a uma doença do trabalho, só que existem pessoas que trabalham o dia todo, à tarde faz um freela, faz um serviço por aplicativo. Então, hoje, com trabalho híbrido ou com trabalho total home office, as pessoas hoje estão fragmentadas em várias fontes de renda. E ainda tem o Uhum. trabalho com os filhos, o trabalho afetivo, doméstico e tudo mais. Então, de fato, o que que adoece uma pessoa? E tem gente que trabalha num trabalho que não é feliz. Isso, para mim, também adoece uma pessoa. Uhum. Então, será que nós continuamos vivendo num sistema governamental onde destitui toda a responsabilidade do CPF e sempre vai responsabilizar 100% o CNPJ? Então, eu não estou aqui defendendo a empresa, que às vezes quando eu falo isso faz parecer isso, mas eu estou dizendo que pode ser algo corresponsável. Então, tanto eu, quanto pessoa, quanto a empresa. Eu já tive burnout e não achei que a empresa era responsável. Eu não estava feliz profissionalmente, eu não tinha coragem de pedir demissão, eu tinha medo da consequência social e financeira de uma tomada de decisão assim, e fui adoecendo, fui negando meus sintomas e, de repente, deflagrou num burnout. A empresa foi muito solidária, me apoiou, me deu o que eu precisava naquele momento, que era tempo, respeitou o meu afastamento. Quando eu retornei, não tive nenhum tipo de situação vexatória, nem diminuição das minhas atividades, porque eu não queria que elas diminuíssem, eu não achava que elas eram sobrecarregadas. E a empresa fez o papel dela, o trabalho psicossocial dela, que é me acolher, me reintegrar e me dar o apoio que eu precisasse. Esse é o trabalho da organização. Uhum. E a minha tomada de decisão de permanecer feliz ou infeliz foi quando eu cheguei e pedi demissão, porque aquela atividade, aquele ramo de atividade, trabalhar da forma com que eu trabalhava, não era o que estava combinando com o meu projeto de vida. Uhum. Tá? Então, só para a gente fazer aqui uma abertura sobre essa questão das pessoas não entrarem em desespero, mas começar a entender o que acontece dentro da sua cultura e também da pessoa também. E compartilho, inclusive, não colocar a culpa, se assim podemos falar, nas empresas, até porque nunca houve um índice de tanta ansiedade, depressão ou tédio nas escolas com adolescentes que ainda nem trabalham, não é Exato, mesmo? excelente colocação. A gente tem nas escolas autoflagelo, nós temos obesidade, a gente está tendo depressão, ansiedade, vários outros transtornos bem mais graves aqui, e os pais estão apavorados com a geração alfa, que ainda não ingressaram, estão perto de ingressar. Olha um dado que eu vi, não lembro a fonte, e eu não gosto de citar dados sem a fonte, mas foi feito um levantamento, qual é o gasto da geração Z.
Em quarto lugar, eles já estão gastando com medicações para doenças mentais. Uau. Imagina, você pensar que um público até 35 anos, então tem 20 e poucos anos, de 18 a 30 e poucos anos, que já estão fazendo o consumo de medicações para doenças mentais, tem um lado positivo, que pode ser, eles estão se tratando e nós, na nossa geração, não tínhamos como nos tratar e nem como falar sobre isso, mas ao mesmo tempo entrou como uma despesa. Ir ao psicólogo, ao psiquiatra e também tomar medicações. E Uhum. esse público ainda não trabalha, metade dele ainda não está na vida corporativa. E vão Hum. chegar. Só que aí chegam em 3, 4 meses, já tem um burnout e isso é culpa da empresa? Então não é uma questão de quem são os culpados. Se a gente procurar os culpados, não vamos encontrá-los. É qual é a responsabilidade de um e qual é a responsabilidade do outro e a responsabilidade também da iniciativa pública também, que precisa entrar com campanhas. É que nem o câncer de mama. O câncer de mama no Brasil é um sucesso, porque há uma intervenção muito forte do SUS, há uma intervenção muito forte da iniciativa privada e há uma responsabilização, uma conscientização muito grande da mulher. Quando a gente fala em doenças mentais, não é a gente não está lá ainda, a gente está muito distante da campanha do Outubro Rosa. Então, por exemplo, o SUS, nós temos os CAPs, né? O CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. Muita gente não vai até o CAPS porque alegam que não são bem recebidos, alegam que não há um bom tratamento, que não há continuidade com o mesmo profissional, que dificulta muito o tratamento. 2, quando a gente vai até um PS privado, né? Então eu tenho o meu convênio médico, eu identifiquei, estou começando a ter uma síndrome de ansiedade. Vou até um pronto-socorro. Quando você vai puxar sua fichinha lá, pergunta lá, é gripe, é ortopedia, é clínica geral, mas não tem lá, é uma questão de saúde mental? Não tem. Então, a própria iniciativa privada médica não está tão preparada para nos receber. Se você ligar agora no seu convênio médico e quiser um psiquiatra, ele vai ter consulta, agenda para daqui 40 dias. E uma consulta particular com psiquiatra hoje no Brasil está em média de R$ 800 até R$ 2.000. Então, saúde mental, tratar dela virou um privilégio para poucos. Uhum. E quando a gente vai para classes sociais mais vulneráveis, isso é piti, isso é piripaque, você está com preguiça, você está dando um de doido. Então, ainda há tabus muito grandes para falar da saúde mental, principalmente para homens. Uhum, uhum. Até porque o perfil comportamental de homens, donos de empresa, que é o D, né, primário, não gosta muito ou tem dificuldade de ter entendimento, nível de consciência referente a esse assunto, né? Fê, imagina que estamos nessa mesa aqui, numa reunião de conselho. Eu, você e o empresário, o líder que está nos assistindo. Como é Sim. que nós iniciaríamos essa reunião de conselho sobre NR1? Primeiro, montar uma equipe multidisciplinar, entender que faz parte essa mesa, essa liderança tem que fazer parte das iniciativas, ele não pode achar que é uma coisa que está apartada dele, ele tem que se envolver, porque se alguém fizer uma denúncia nesse sentido, vão direto para o Glassdoor, para o LinkedIn, e isso pode Uhum. destruir a marca da empresa. E nenhum empresário que faz tanto investimento quer ver sua marca destruída. Então, eu montaria uma equipe com técnico de segurança do trabalho, a equipe da área de recursos humanos. Se a empresa tiver a possibilidade e a condição, com o médico do trabalho. Se for terceiro, chama ele como terceiro e a liderança. Então, primeiro, montar uma equipe multidisciplinar. Primeira coisa. Segundo, começar a mapear como é que está a comunicação, como é que está a hora extra, como é que está a distribuição de tarefas, escutar o colaborador, não precisa fazer uma pesquisa, tá, já escrita, talvez, eu sempre falo, não comece já com uma pesquisa escrita, comece se aproximando. Como é que está o turnover da empresa? Se tem entrevista de desligamento, quais são os motivos pelos quais as pessoas estão pedindo demissão? Por exemplo, se em primeiro lugar for a sua liderança, ou benefícios, ausência, você já pode ter ali sinais, sintomas de um ambiente que pode estar comprometido. A cultura de feedback, se existe cultura de dar e receber feedback, o one-on-one, a gente pensa que o one-on-one é feedback. Não, o one-on-one é olho no olho, é conversar,
é saber como é que está a vida das pessoas. Eu estava numa palestra online falando sobre Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E uma pessoa levantou lá a mãozinha no Meet e pediu para falar, pediu a palavra. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Ela falou assim, olha, eu queria contar a minha experiência. Eu fiquei afastada há 15 dias por depressão, acabou estendendo para mais 30, 40 dias, então eu fiquei quase 2 meses fora da empresa e nunca a minha liderança me ligou para saber como eu estava. Então, a doença mental, se fosse um câncer, talvez a liderança ligaria. Se a pessoa tivesse, parece que a gente tem medo de que a doença mental eu seja associada a ela. Será que eu que provoquei? Não sei, eu estou pensando aqui, tá? Será que eu estou associada a isso? Será que também existe uma liderança que acha que isso não é verdade? Porque não há uma ressonância magnética, não é um osso quebrado, não há uma tomografia que mostre um tumor. Então, as doenças mentais, elas são invisíveis. Elas só afetam o meu comportamento e as minhas relações. Outro ponto muito interessante, um clima bom, um clima saudável, um clima divertido, onde as pessoas interagem, onde nada é forçado, onde há uma relação de amizade. A gente pensa que não pode ter amizade, carinho e afeto dentro da organização. Tem que ter sim, porque isso libera ocitocina. Isso libera noradrenalina, que são hormônios da relação, do afeto, do engajamento, dopamina, serotonina, do humor. Então, a empresa tem que ser um lugar neurodiverso, neuroarquitetura, tem até a neuroarquitetura, até o ambiente físico, as cores que a empresa utiliza podem estressar um colaborador ou podem também minimizar o estresse desse colaborador. Existem também bullings que são invisíveis. Por exemplo, a pessoa vai sair de férias, e aí, você vive de férias? Nossa, de novo de férias? Essa questão de não estimular as férias de 30 dias, toda vez que eu trabalhei nas organizações, eu falo, tire férias de 30 dias, não venda sua alma para o diabo. Você pegar, achar que o dinheiro vai te fazer muito mais feliz vendendo férias, sendo que lá na frente o seu cansaço vai cobrar esse boleto e você vai gastar esse dinheiro com medicação, com tratamento, ou com, sei lá, numa distração, bater o carro e vai gastar com o conserto do seu carro, aquele dinheiro que você ganhou vendendo as férias nunca vai compensar. Férias de 30 dias tem uma razão. Outro ponto. Se você está tendo a necessidade de completar a sua renda com mais 2, 3 trabalhos, você está no trabalho errado. Porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar e a bexiga vai estourar na mão de alguma empresa. Então, aí vem o senso de justiça, de ética e de moral. É justo uma empresa pagar uma conta, sendo que você está trabalhando para vários outros órgãos e trabalhos e freelas e tudo mais? Fê, mas lá me paga pouco, então procura alguma coisa que te traga uma rentabilidade, onde te traga equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque a empresa vai ser cobrada disso. Uhum. E eu falo da dificuldade do dono de empresa que tem esse perfil mais dominante de reconhecer isso, porque eu me incluo. Em 2014, eu mesmo fui buscar um médico nutrólogo porque eu queria melhorar a minha performance no meu treino. E na verdade, Tinha que descansar. e na verdade, o que aconteceu, o médico falou assim, cara, você tem que cuidar agora porque você está num princípio de depressão. Então, é difícil você assumir isso, porque homem, perfil D, acha que isso é vulnerabilidade, é fraqueza, né? Então, eu precisei ir no fundo do poço para poder reconhecer o quanto que isso é importante. Fê, e as empresas que não têm nada, nunca trabalharam nada sobre isso, nenhuma ferramenta sobre esse modelo, né, não posso falar de tratamento, mas de prevenção, Prevenção. que é uma cultura que nós não temos, né? A gente vê aí nas próprias farmácias, aí 85% do consumo é de produto curativo e 15% é preventivo. Exatamente. É nossa cultura, tá? Para todas as doenças, saúde no Brasil. Aliás, a medicina, ela não foi construída para prevenir, somente para tratar. Já existem algumas linhas da medicina, como MEV, que é medicina do estilo de vida, ortomolecular. Quem está me ouvindo e for médico vai querer me cancelar, porque existe uma briga entre os médicos que isso não é medicina. Uhum.
Mas, enfim, você procurar alternativas de prevenção. Atividade física é prevenção. O descanso, o descanso, Chico. Nós somos a sociedade do cansaço. Tem esse livro, agora esqueci o nome do autor. Quando eu li esse livro, quando a gente se torna empresário, não sei se quando você foi se tornar empresário, agora eu vou ser dono da minha agenda, eu vou ser livre dos meus pensamentos. E nesse livro ele fala que nunca fomos mais escravos do que os próprios escravos na época da escravidão. Porque Uhum. nós temos o pior carrasco que mora mais perto do que nunca, que é esse carrasco aqui, que Uhum. te levanta às 4 da manhã, que te faz lembrar que, sim, só quem é empresário no Brasil sabe, poxa, será que eu faturo o suficiente nesse trimestre para poder pagar a minha equipe, pagar a tributação, pagar a infraestrutura? Essa preocupação de quem é dono do negócio não é mais com o produto e com o serviço, e nem com a paixão que te mobiliza com aquilo que você faz. Por exemplo, eu sou psicóloga, mas muitas vezes eu estou numa planilha de Excel vendo se as contas fecham o suficientes Uhum. para eu pagar todo mundo, que eu adoro pagar todo mundo, adoro pagar os meus. Eu não concordo com os impostos, mas eu fico tão feliz em ter recursos para poder. É Uhum. sinal que nós trabalhamos, é sinal que fomos eficientes. Mas tem mês que é difícil, existem fundos do poço também do CNPJ, do negócio. A gente não navega sempre em berço esplêndido, até porque a gente aprende quando a gente passa pelos desertos. E como é que eu garanto um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas? Porque muitas coisas que você passa como empresário, você não pode repassar para a equipe. Tem muitas noites sem dormir que eu não posso chegar com olheiras aqui no trabalho, dando a entender que os empregos estão sob ameaça. Eu tenho que saber qual é o momento certo, eu tenho que ter uma inteligência social, emocional, para que a minha equipe consiga produzir de forma saudável, de forma segura, confiando. Isso é muito importante. Autonomia. Autonomia de poder ir e vir, conversar, dialogar, porque quando a gente tem isso na organização, eu não tenho riscos psicossociais. Uhum. Ô Fê, agora, me incluindo já que quem nos ouve aqui são empresários e gestores, a NR1 não é só para o colaborador, é para o próprio empresário Para o também, né? Para líder, o líder. exato. E abri meu primeiro CNPJ há 29 anos atrás. Eu fui intenso os últimos 30 anos, ao extremo, e hoje sou super workaholic. O que está por trás disso? O que pode segurar a gente para tirar essas férias? Porque as minhas férias, a gente fala, para passar de 7 dias férias, eu fico maluco, já encontro uma imersão para fazer, um treinamento para ter, né? Como que nós podemos, a nível de consciência, fazer isso para que traga benefícios? Porque para nós empresários, a gente quer ouvir assim, se você pausar, ou se você pausar dessa forma, você vai voltar com mais produtividade, você vai conseguir performar. A gente gosta de E, ouvir esse não, tipo de é coisa. verdade, o descanso traz ordem. Ordem, descanso físico, biológico. O nosso sistema imunológico fica muito mais saudável e a tua criatividade fica muito mais alta, porque o ócio criativo, você visitar novas culturas, ter o descanso, ter o sono, uma alimentação, o seu o teu intestino precisa funcionar de forma normal. A Uhum. gente não presta atenção no intestino. Eu conheço pessoas que falam que não vão ao banheiro há dias. Vocês não têm noção o quão perverso vocês estão sendo para o próprio organismo. Agora, como é que eu faço para fazer essa mudança? Descentralizar. E assim, ter sucessores. Eu, no ano passado, Chico, eu tive uma síncope intestinal. Eu estava viajando, viajando, trabalhando, viajando. Eu falei, não posso parar, não posso parar. E eu ia tirar 15 dias de férias. E quando a gente vai tirar 15 dias de férias, a gente trabalha 4 vezes mais para poder suprir e compensar essa ausência, quase que uma culpa. Tá? Quase que uma culpa. Como é que eu vou contar para os outros que eu vou sair de férias? Eu sou o dono do negócio. Só que aí eu fui trabalhando, trabalhando e negligenciando a minha alimentação, meu intestino e tudo mais. E eu tenho síndrome do intestino irritável. Voltando da última viagem, numa quarta-feira, eu ia para a Turquia na segunda. E eu estava muito feliz com essa viagem. No aeroporto eu senti uma dor. Falei, vou tomar um Buscopan. E eu vou ao médico no dia seguinte, vou tomar um sorinho. Uhum. E aí acordei muito mal. A moça, a Valéria, que trabalha comigo lá em casa, falou assim: Fê, você tá cinza.
Não, é porque eu não dormi bem. Eu vou tomar um sorinho lá no hospital. E, enfim, reduzindo toda a história, eu fiquei na UTI 6 dias. Eu estava com um quadro de assepsia já quase. Eu não tinha mais bactérias intestinais. Eu estava muito mal, perdi a minha viagem. Fiquei 15, 20 dias afastados fazendo um tratamento exclusivo com uma proctologista. Não fiz a viagem, meu filho sobreviveu sem mim, a empresa sobreviveu sem mim. O mundo sobrevive sem você. Então, existe uma certa vaidade, uma necessidade muito grande de controle, que sem mim as coisas não funcionam. Mas poderia ser na Turquia, não no hospital, né, Fê? Deus me livre. Você imagina se eu tivesse passado mal na Turquia, sem falar a língua, o hospital não ia saber tratar. Não, mas eu digo, mas a prova que a empresa continuou sem Podia, você mas poderia ser na nunca Turquia, é né? sempre na dor, a gente não aprende no amor, né? Então eu Hum, podia ter pegado leve, eu podia ter preparado melhor a minha equipe, eu podia ter descentralizado algumas informações. Minha equipe reclama muito, Fê, tem coisas que estão somente com você. E a gente uhum, tem drive, tem sistema, tudo mais. Então há um orgulho, e aí eu falo assim, que eu tenho trabalhado também na terapia, eu tenho que trabalhar esse meu orgulho de saber pedir ajuda, dizer, olha, feito é melhor que perfeito, tem horas que precisa sair, tem horas que precisa sair do jeito da outra pessoa, permitir também que o outro tenha a sua curva de aprendizado. E a gente não tem clones dentro da empresa e nunca vai ter. Nós temos seres humanos. Então, essa descentralização, confiar em outras pessoas, delegar e formar sucessores para a sua posição, faz com que a gente tire férias. Eu vou tirar minhas férias agora, de 10 dias, em maio, e vou tirar uma férias de 15 dias já em setembro. E a equipe está sabendo e eu com uma outra cabeça. uhum, Então, a gente não precisa. E outra, você pode ir embora. Eu falei para um líder esses dias: você pode bater as botas. uhum. E vai acontecer, de você querendo ou não. E o seu negócio, ele vai embora com você para o caixão ou ele vai perpetuar dentro da sociedade? Porque a gente cria um negócio não para mim. Eu acredito que a gente cria negócios para uma sociedade melhor. Uhum, uhum. Fê, para a gente encerrar com chave de ouro, e a gente tem tempo ainda, mas eu sei que você vai se prolongar, porque não é tão simples assim essa resposta. Precisaríamos 2 horas de um podcast para esse conteúdo, né? Mas para a gente não fazer com que a NR1 faça a gente ter comportamentos intencionais para não levar multa, mas a gente usa a NR1 para ter um comportamento intencional para a gente gerar mais produtividade, para a gente gerar mais engajamento. Como a gente mudar isso? Porque O muitas empresas vão falar, vamos fazer então só para a gente não levar multa. É outro Se tipo a de sua ação, né? cultura já for uma cultura mais saudável, de mais ou menos para saudável, provavelmente essa empresa já vai fazer com mais consciência, de forma mais genuína. Mas lembra do cinto de segurança? Hum, A gente precisa ainda do medo para modelagem de uhum, comportamento. Então, na psicologia, existe a fase de modelagem de comportamento. A gente precisa ensinar os seus filhos a escovarem os dentes, precisa repetir todos os dias, senão ele não vai brincar, senão ele não vai assistir televisão. Nós, seres humanos, a gente precisa virar a chave num processo de modelagem. Então, a gente não precisa fazer com que o governo nos ameace para nos modelar. Então, essa equipe boa. multidisciplinar ou a área de RH, ou se não tiver ninguém, contratar uma consultoria especializada nisso, vai ter a modelagem. Então, vai ter que envolver isso em metas, em PLR. Então, por exemplo, eu colocaria dentro da minha empresa, olha, se nós não tivermos nenhum tipo de punição ou tipo de detração em relação a nenhuma NR, não é só NR1. Uhum. Aliás, não adianta ir bem na NR1 se a ergonomia, né, da NR17 não funciona. Não adianta você cuidar da NR1 se o funcionário que desce em espaço confinado não estão com os EPIs corretos. Não adianta ter NR1 se na hora que o funcionário vai fazer a limpeza do seu prédio, ele está com o uniforme errado e não está com a sinalização correta. Então, a gente precisa olhar para as NRs de uma Uhum. forma geral. E às vezes até um engenheiro do trabalho é importante, se sua empresa for de engenharia, for de construção civil, precisa de profissionais mais qualificados ainda. E são profissionais que geralmente a empresa diminui na folha. Existem pessoas que falam que o RH é um mal necessário. Uhum. Então, a gente ainda tem muito na cultura para avançar. Então, é olhar realmente para isso. Eu conheci uma empresa, Chico, muito diferente assim,
que os funcionários ficavam assim, móveis novos, cadeiras novas eram compradas para nova liderança, para a liderança mais alta, aquela cadeira mais velha passada para a segunda liderança. Então, a recepcionista tinha a cadeira toda rasgada e tudo mais. Você acha que ela trabalha feliz? Você acha que indo ao banheiro e vendo o banheiro todo destruído, fedido e tudo mais, eu tenho uma qualidade de vida? Eu vi um vídeo no TikTok de uma empresa, de um funcionário delatando uma empresa muito grande no Brasil, até reconhecida no Brasil, mostrando como era o refeitório e como era a comida que ela era tratada. Ela falou assim: eu me sinto como um animal comendo essa comida. Então, o que ela está contando? Eu não tenho um ambiente psicossocial saudável. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, entender o que está acontecendo. Então, primeiro, mapeie. Segundo, previne. E depois, gerencie. Uhum. Esses são os 3 passos importantes para a gente tratar todas as NRs. Mapeamento, prevenção, ou mapeamento, prevenção e E gerenciamento. gerenciamento. Tá. E Fê, um exemplo de uma ou duas ações que você acredita que contribui na prática, né, para Na uma empresa prática, colocar? para mim, cultura de feedback, para mim Bingo. é de graça. Muito bom, Eu muito não bom. preciso de um sistema, eu faço conversa, diálogo, mesmo no online, no presencial. Senta aqui, o que está acontecendo? Às vezes é conversa. O que está acontecendo com você? Me conta como é que está a sua vida, pelo que você está passando. Eu tenho um grupo de mulheres que eu coordeno e a gente coloca lá todos os dias. Gente, quais são os motivos de vocês de oração? Gente, está todo mundo doente. Olha, estou com um tio assim, estou com meu primo assim, minha família está internada, não sei o quê. As pessoas têm problemas periféricos que elas quase não conseguem contar dentro da organização. Não há espaço, não há tempo de escuta. Uma segunda ação que eu faria, rodas de conversa. Então, traz para a mesa, tenha coragem, traga um profissional, uma psicóloga, uma neurocientista, seja lá quem for, mas alguém que seja especializado em falar, vamos falar de depressão? Vamos falar o que é, como é, quais são os sintomas, no que vocês se reconhecem, vocês sabem se na família de vocês já teve isso, quais são os tratamentos, as linhas, o que a empresa tem para poder oferecer como oportunidade de cura. Ah, a gente tem um benefício. Tem gente que não sabe que o benefício da empresa cobre 10 sessões, 12 sessões de psicoterapia. Então, trazer informação. Eu falo que conheça a verdade e a verdade liberta as pessoas. Uhum. E diga também o que eu ainda não consigo fazer enquanto organização, mas nós estamos dispostos a ouvir, ajudar, apoiar naquilo que for necessário. Renegocie férias. Renegocie, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa não está passando por uma fase boa realmente, por exemplo, luto. Não posso dizer que 3, 4 dias, são 5 dias, se eu não me engano, que a lei dá de afastamento de luto. Tem gente que perde o seu cachorrinho e a lei não diz que eu tenho direito por uma perda de um pet. E hoje o pet faz parte da vida de uma pessoa de uma forma tão afetiva que às vezes é mais importante que um irmão. Tem irmão que é ruim, que você morreu, você trabalha no dia seguinte, você não tem uma relação afetiva com um parente, mas com o seu cachorro tem. E eu já tive uma funcionária que o cachorro dela faleceu. Eu conversei com a liderança, a gente deu 1 semana para ela de afastamento. Isso é uma empresa com responsabilidade social e afetiva. Uhum. Eu olhei para a dor dela e eu não posso julgar a dor dela é pequena porque é um cachorro e a dor do outro é maior porque é um filho. Não entre em processo de julgamento. Entenda a dor do outro e, na medida que é possível, negocie o máximo possível. Como eu consigo te ajudar e como você consegue nos ajudar? Uhum. Boa. Como você consegue nos ajudar? E sabe o que é? A gente está falando aqui sobre algo, 2 exemplos que não machuca o DRE da empresa, tá? Né? Nada. E não, nem receita e nem despesa. E E que a equipe inclusive fica traz outros feliz. benefícios. Não, e a equipe, quando a gente deu essa licença, ela tinha que ir quase todos os dias. Ele ficou internado, o cachorro dela. Ela gastou muito dinheiro e o recurso financeiro dela não cobria. Então, o pessoal fez vaquinha, colocou na internet, houve uma comoção. Então, a gente tem que entender que trabalho em equipe não é só para poder produzir para a empresa. Às vezes, o trabalho em equipe se apresenta ajudando uma pessoa da equipe. Isso é Uhum. extraordinário. Se você tem numa empresa que isso acontece voluntariamente, é porque a competência de colaboração está presente dentro da sua organização. Isso Uhum. é, para mim, uma das coisas mais lindas de contar e saber que isso existe.
Para nós, a gente que vem da velha guarda aí, né? Que velha guarda, Eu, Chico. Não falar isso. o difícil entendimento disso, mas como eu vou liberar por causa do cachorrinho? Tem sim, É uma importância, tem. eu digo, a gente tem essa dificuldade de aceitação e, obviamente, né? Não é toda empresa que vai poder conseguir fazer isso. Mas essa funcionária ou esse funcionário não vai produzir. Não vai, não, Não exatamente aonde que vai. eu quero chegar, ao ponto de nível de consciência, porque tem que ser algo ecológico, né? A gente entra numa indústria com 1.000 funcionários, como que vai ser feito? Tem que ser ecológico para a saúde Tem que ser do colaborador sustentável. e exato, longevo, tem que ser coletivo. Mas o ser humano que tem esse olhar para a empresa, quando ela volta, e tanto que quando ela volta com um nível de respeito com essa organização, um senso de lealdade que ela vai produzir por 5. Sem dúvidas, eu super concordo com isso, por fatos e evidências também, sabe? Foi falado, inclusive, né, na imersão que a gente está aqui na Multiplier, quando algum líder ou algum liderado não aceita algum tipo de ritual ou ação feita, é porque ele ainda não enxergou valor naquilo. Né? Seja Ou ele ele está no fit cultural errado. ou está no fit cultural. Tá. Mas ainda assim existe uma intenção por que deixar de fazer, né? Ou existe uma intenção o porquê fazer. E quando a gente enxerga o poder do resultado que aquilo entrega, né, é super positivo, né? Fê, dá um recado final aqui para os empresárias, né? Nós temos muitas mulheres, inclusive, aqui como clientes da Eu Multiplier, fiquei né? muito feliz de ver as Aham. mulheres aqui. Olha, acho que a primeira coisa, não tenha medo. Viver com medo não é jeito de se viver. Tudo que você faz sendo gerenciado pelo medo, você vai infartar. Você vai liberar um monte de cortisol no seu corpo, então não vai te ajudar a tomar decisões com clareza. Segundo, peça ajuda, busque um especialista, jogue lá no IA, jogue no Google o que é NR, leia, só lê. E começar a tomar ações um passo de cada vez. Não tentem comprar um pacote, um enxoval de Uhum. soluções, porque talvez não seja necessário. Por quê? Eu gosto de tomar uma pílula e saber o que é o efeito que daquela pílula vai fazer no meu organismo. Então, coloque uma ação. Às vezes, uma ação já trata 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Depois faz a segunda ação. Então, testagem, prototipagem, iteração. Testagem, prototipagem, interação. E o colaborador vai perceber os movimentos. Então, você não vai fazer uma mudança da noite para o dia. É uma mudança que vai sendo construída porque faz parte da cultura da sua organização. Uhum. E, ó, as empresas que mais tendência têm de crescimento, de longevidade, de liquidez, já fazem ações antes mesmo da NR1 se Não tornar está lei, nem né? preocupada com isso. É, Não está nem. E é justamente isso. Acho que não está preocupada no sentido assim, não estão com medo, não estão com medo. mas já estão atentas a isso há muitos anos. Uhum. Então, e a gente já tem. E é isso que é interessante. A gente mapeou uma empresa, ela já tem quase 80% daquilo que é necessário para transformar o seu ambiente altamente psicossocial. Só que ela não sabia que isso era isso, que isso é aquilo. Então, às vezes, a gente precisa de um profissional para embalar, para colocar tudo numa caixa. Olha, tá aqui, você já faz muita coisa. Então, também existe um pouquinho dessa severidade que nós temos com nós mesmos, de achar que a gente nunca faz o suficiente. E quando você vai ver, você está fazendo uma série de coisas incríveis. Legal. Fê, muito obrigado pela tua Imagina. contribuição, com essas competências que são maravilhosas, vem com conteúdo realmente que acontece e prevenindo a gente, né? A prevenção, né, Fê? Para tudo, para nossa saúde, para É, tudo. E não espere a empresa cuidar da sua saúde, cuide você também da sua saúde. Acho que isso é muito boa, importante. boa, boa. Acho que ninguém é responsável por mim, eu tenho que ser, eu sou adulta, né? Maravilha. Pessoal, multiplique esse link aqui para outras pessoas que merecem assistir esse conteúdo, para todos os empresários e gestores, né? Todos que fazem gestão de pessoas, que vai ser importante para a gente se preparar para os próximos dias, próximos meses, próximos anos e se preparar também com toda a nova geração que vai trabalhar conosco aí. Um abraço. Um Tchau, tchau. abraço, gente. Obrigada.